Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo hoje. Antes de entrar no conteúdo, eu quero te lembrar que estão abertas ainda as inscrições para o curso expresso de introdução aos polímeros. Basta você clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo para garantir a sua vaga. Então a gente ainda tem algumas vagas disponíveis, mas corre lá, vai lá, garante a sua vaga para você ter acesso aí às 10 aulas onde você vai saber tudo a respeito do mundo dos polímeros, tá certo? Então vai lá, garante sua vaga e a gente se vê dentro da área de membros. Hoje eu quero atender a mais um pedido de um dos assinantes dos meus canais, o Wilson Faustino. Né? Então, Wilson, aqui vai a resposta, né, atendendo a sua solicitação, falando um pouco a respeito de câmaras quentes. Tá? Então, as câmaras quentes são um item muito importante, muito utilizado atualmente na indústria do plástico, né? Um item que pode proporcionar economia de material, pode proporcionar aí algumas vantagens de processo, mas existem alguns cuidados que são importantes na hora de você utilizar uma câmara quente, e é exatamente sobre esses cuidados, 5 cuidados muito importantes que você tem que ter na hora de utilizar câmaras quentes para que você possa usufruir de todos os benefícios que ela traz para o processo de injeção de peças plásticas e evite aí alguns problemas que podem botar a perder o seu processo. Legal? Então, como sempre, tem um PDF que eu listo quais são esses cuidados, tá? E que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, lá que está escrito baixa o PDF com esse conteúdo. Na página que vai se abrir, deixa seu e-mail e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Tá? Nessa mensagem, você tem que entrar e clicar no link que está lá dentro para poder efetivar o seu cadastro e você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Se você já está cadastrado na minha lista e quer baixar o material ainda assim, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição desse vídeo, ou então no botão que está embaixo da janelinha que você está assistindo aqui. Deixe seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Tá certo? Então, eu vou colocar agora aqui na tela uma imagem com a câmara quente e eu vou listando para você os principais cuidados que você tem que ter. Tá certo? Então, vai lá. Tá aí na tela. Muito bem, você está vendo aqui então, né, eu estou com uma imagem aqui de uma câmara quente, né, na verdade de um molde com a câmara quente aqui dentro. E primeiro, antes de falar dos cuidados, é importante falar o que é uma câmara quente. Né? Uma câmara quente é exatamente como o nome diz, é uma câmara quente, né, uma região aquecida que a gente monta dentro do molde de injeção como se fosse uma extensão do canal, do cilindro da máquina. Tá? Essa câmara ela vai substituir os canais de alimentação, o sistema de alimentação tradicional do seu molde, aquele sistema que a gente popularmente chama de galho, né? Então, em princípio, uma câmara quente ela serve exatamente para isso, para você não necessitar do galho de injeção, economizando material, você não vai gerar esse resíduo, né, o galho de alimentação, não vai precisar descartar esse galho ou então reciclar esse material, tá certo? O princípio é que a câmara quente, ela permanece, ela mantém o material na temperatura de fusão, na temperatura de injeção, nessa câmara dentro do molde, tá? Então você está vendo aqui, né, essa câmara aquecida, nós temos as resistências aqui representadas por esses pontinhos vermelhos, né? E o material que fica nesse canal, nessa câmara aqui dentro, ele permanece aquecido. Normalmente a câmara quente é constituída por um manifold, que a gente chama, que é a câmara propriamente dita, né, onde vai conter a maior parte do material, e depois ela vai ter algumas derivações aqui para o que a gente chama dos bicos injetores, os bicos da câmara quente, que vão levar o material aí para cada cavidade individualmente, tá certo? Então, em linhas gerais, é isso que é uma câmara quente, tá? Uma câmara aquecida que mantém o material na temperatura de fusão, mantém o material fundido dentro do molde, de forma que você possa substituir os canais de alimentação e economizar material, não gerando o resíduo, o galho, tá certo? Muito bem. Então, a câmara quente ela traz esses benefícios, você pode até ganhar alguma coisa em termos de produtividade, ganhar alguma coisa em termos de ciclo, tá?
É, agora, você precisa ter alguns cuidados com a câmara quente. Para poder usufruir das vantagens da câmara quente, é preciso que você tenha alguns cuidados, e é exatamente isso que eu vou mostrar para você. O primeiro deles, se você nota, a câmara quente ela vai trabalhar na temperatura de fusão do material. Então, vamos pegar um exemplo. Se você estiver injetando nylon, por exemplo, nylon 66 com 30% de fibras de vidro, o material ele é injetado, a temperatura do material deve estar em torno dos 300 graus, mais ou menos 10 ali, mas vamos pegar 300 graus. E o molde, a temperatura do molde para injetar esse material está girando em torno aí dos 90 a 100 graus. Então a gente está falando de um delta de temperatura da câmara quente, do material, para o aço do molde, que é esse material que está mais em volta aqui, né, que constitui as cavidades e o corpo do molde, de 200 graus. Ou seja, eu tenho um bloco de metal aqui dentro, que é a câmara quente, os bicos e tudo que compõe esse sistema de aquecimento, a 300 graus, para manter o material aqui dentro fundido, e eu tenho um bloco de material aqui fora que está a 80 graus. É óbvio, né, pelas leis aí da transmissão de calor, né, da termodinâmica, que o calor ele vai fluir da região mais quente para a região mais fria. E se eu tiver um grande contato da câmara quente, do sistema da câmara quente com o molde, nem a câmara quente vai permanecer a 300 graus, nem o molde vai permanecer a 80 graus. A gente vai ter aí uma perda térmica da câmara quente para o molde isso pode gerar uma série de problemas, né, de controle de temperatura na câmara quente, ou seja, eu posso ter pontos dentro da câmara quente que resfriem demais o material e impeçam o fluxo desse material, vou ter entupimento de bicos, vou ter material que vai ficar estagnado dentro da câmara quente, e eventualmente eu posso ter regiões do meu molde que estejam muito mais quentes do que o recomendado, né, causando problemas de diferença de acabamento superficial, aqueles brilhos que podem aparecer na superfície da peça por regiões de mais alta temperatura na superfície das cavidades. Posso ter problemas de ciclo, posso ter problemas de marcas de extratores, deformação da peça ao longo principalmente da fase de extração. Então, isso é muito ruim. E para evitar esse tipo de problema, então, o que eu preciso é prover uma adequada isolação térmica da câmara quente em relação ao molde. Se você nota aqui, esse desenho esquemático aqui, toda essa região mais azul aqui, representa um espaço vazio entre a câmara quente e o aço do molde, né, e o porta-moldes. E esse espaço vazio, ele na verdade é ar estagnado, né, ar confinado, e a gente sabe que um dos melhores materiais isolantes térmicos que existem é ar isolado, ar encapsulado ou ar aprisionado, ar que não se move. Tá? Então, é exatamente isso que a gente usa aqui como isolante térmico, um bolsão de ar entre a cavidade, entre a câmara quente e o aço do molde. Eventualmente você pode utilizar outros materiais isolantes, como algumas resinas, como alguns materiais compostos que podem proporcionar uma isolação, mas de um modo geral, a melhor isolação térmica que você pode prover para a sua câmara quente é o espaçamento e a manutenção de um colchão de ar entre a câmara quente e o molde. Obviamente que você tem que ter um mínimo de contato em algumas regiões, principalmente aqui em regiões do bico de injeção, onde você faz a montagem, onde você apoia a câmara quente para ela permanecer dentro do molde, mas esse contato tem que ser reduzido ao mínimo possível para evitar perda térmica. E normalmente você vai ter problema aí de perda térmica, principalmente em regiões de menor massa da câmara quente, como os bicos, né? Os bicos têm menos massa e, portanto, perdem calor com mais facilidade para o molde que está mais frio, e é onde você tem o problema de entupimento de bicos e de perda térmica, ok? Então, a isolação térmica é um dos principais pontos que você tem que olhar aí. Depois, você olha aqui, o material ele vai estar fundido aqui dentro, ele vai ter que percorrer esse caminho aqui até as cavidades, né? Então o bico da máquina vai encostar aqui nesse ponto e o material vai ser injetado e vai percorrer esse caminho até as cavidades, e esse caminho ele tem que ser o mais suave possível. A gente usa uma palavra até
que pode parecer estranha aqui, mas esse canal ele tem que ser aerodinâmico, né? O material, ou hidrodinâmico, esse material ele tem que percorrer todo esse caminho aqui sem nenhum ponto de retenção, sem nenhum ponto onde esse material fique estagnado. Lembra que o material plástico fundido, mesmo que a gente tenha altas velocidades de injeção, ele sempre vai fluir no que a gente chama de fluxo laminar, não, o oposto de um fluxo turbulento. Então, se você tiver algum ponto onde o material possa ficar estagnado, como degraus, folgas, diferenças de diâmetro de montagem aqui, esse material vai ficar estagnado aí durante todo o período de moldagem, sob alta temperatura, e com o passar do tempo ele vai se degradar, vai queimar e vai te gerar problemas de excesso de gases, pintas pretas, material degradado e problemas de qualidade decorrentes desse tipo de situação na sua peça, tá certo? Então, o fluxo aqui dos canais tem que ser super suave, super hidrodinâmico para evitar pontos de retenção. Esse é o segundo ponto de cuidado aí com câmaras quentes. Depois, o aquecimento, né? O aquecimento aqui é o terceiro ponto, aquecimento externo aos canais. Então você vê aqui que as resistências elas estão externas aos canais. Hoje em dia, praticamente todos os sistemas de câmara quente utilizam esse tipo de aquecimento, mas no passado era muito comum você ter resistências internas aos canais de fluxo do material, principalmente na região do bico, tá? E isso não é uma coisa muito boa. Primeiro porque você perde seção transversal dos canais e minimiza aí a disponibilidade de fluxo do material, você vai precisar usar maiores pressões, vai aumentar o cisalhamento do material, e principalmente porque a câmara quente, para se manter na temperatura de moldagem, ela vai depender da temperatura dessas resistências que estão internas ao canal e vencer a resistência térmica do material fundido e para então influenciar a temperatura do metal da câmara quente. Como o material plástico é um mau condutor térmico, muitas vezes, para você manter a temperatura do aço da câmara quente elevada, você acaba queimando o material que está aqui dentro, exatamente porque você tem que manter essa resistência aquecendo não só o material, mas o molde, o aço da câmara quente também, tá? Então, o aquecimento ideal é de forma externa aos canais. Como eu falei, normalmente hoje os sistemas comerciais de câmaras quentes já trabalham dessa forma. Hoje praticamente não existe mais nenhum sistema moderno que atue dessa forma, mas ainda existem muitos sistemas construídos internamente, naqueles sistemas de câmara quente que não são comerciais, que o próprio moldador, a própria ferramentaria constrói internamente, e nesses casos eu ainda tenho visto alguns construtores usando esse tipo de sistema, né, de aquecimento interno aos canais. Então tome cuidado com isso. Depois, é importante buscar a uniformidade de temperatura em todas as regiões da câmara quente, né? O posicionamento das resistências e principalmente o posicionamento dos termopares tem que ser muito bem planejado, de forma a fazer com que todo o bloco da câmara quente, bicos, esteja na mesma temperatura, esteja com uma temperatura uniforme. É muito comum a gente ver que, em função do posicionamento mal calculado de um termopar, os reguladores de temperatura das câmaras quentes precisam utilizar aqui no bloco, no manifold, uma temperatura próxima do ideal, aí, vamos dizer, se a gente continuar com o exemplo do nylon, 300 graus aqui no manifold, e para evitar o entupimento dos bicos, o pessoal precisa regular coisa de 400, 450 graus nos bicos da câmara quente, né? Isso mostra para mim que provavelmente o que está acontecendo é que a temperatura que está sendo medida no bico da câmara quente, ela não é a real, porque se eu tivesse realmente 450 graus aqui, eu estaria ou queimando o material, ou então eu estaria tendo algum outro problema de controle térmico aqui, tá? Então, muito provavelmente o que a gente está vendo é que existe uma grande diferença de temperatura dentro da câmara quente e que pode estar vindo ou do posicionamento das resistências ou do posicionamento dos termopares, tá? Então, é muito importante
que o seu sistema de câmara quente tenha uma temperatura uniforme em todos os sistemas e, de novo, os sistemas modernos de câmaras quentes têm isso muito bem equalizado, têm isso muito bem trabalhado, os controladores trabalham muito bem, né? Controlador, que eu digo a parte eletrônica, né? Agora, existem os sistemas mais antigos, existem os sistemas feitos internamente, que não são sistemas comerciais, são sistemas customizados, e com esse tipo de sistema você tem que tomar cuidado e garantir que a temperatura vai ser uniforme em todos os pontos, tá? Nada de colocar um excesso de temperatura nos bicos para evitar o entupimento. Se está ocorrendo o entupimento dos bicos, é porque a temperatura no bico não está o que deveria estar, e provavelmente ou você está perdendo calor para o molde, a isolação térmica não está legal, ou então o seu termopar está posicionado numa região que não mede de fato a temperatura no bico, e você acaba medindo uma temperatura muito longe, e aí o que acontece é que, como o bico esfria, você precisa colocar uma temperatura mais alta para essa temperatura por condução atingir aqui o bico da máquina e fundir todo o material novamente aqui, só que você vai acabar queimando o material, por exemplo, numa parte mais anterior da câmara quente, tá? Então, cuidado com a uniformidade de temperatura. E, finalmente, um último cuidado aqui que eu coloco, que muitas vezes gera muita polêmica quando eu converso a respeito disso, porque, e ele é muito importante para quando você está injetando peças técnicas que exigem alta resistência mecânica, materiais de engenharia, tá? Para materiais commodities ou peças mais simples, talvez ele não seja tão crítico, mas nesses casos de peças de alta performance pode ser interessante. E a polêmica está no fato de que, bom, eu estou usando a câmara quente exatamente para não precisar de canais frios, para não precisar gerar resíduo. E você está me falando para eu usar um subcanal frio, né? Porque o que acontece? Normalmente, a câmara quente, cada bico da câmara quente injeta diretamente em uma cavidade do seu molde, e você vai ter aí, então, a ausência total de canais frios. Mas pode acontecer de, como eu falei, você ter algum probleminha, você está trabalhando com um material altamente cristalino, você tem uma isolação térmica que não está 100%, com o passar do tempo essa isolação térmica começa a não ficar tão legal, o controle de temperatura começa a não ficar tão legal, e você pode começar a ter pequenos pontinhos de material não fundido que se acumulam no bico da câmara quente, tá? Esses pequenos pontinhos podem até não ser suficientes para entupir o bico da câmara quente, mas eles são pontos de não homogeneidade que podem ser transmitidos para dentro da sua cavidade e atuarem como pontos de contaminação, diminuindo a resistência mecânica da sua peça. Então, lembrando, se você está falando de uma peça de alta performance, isso pode ser relevante e pode te trazer algum problema. E aí, para evitar esse tipo de situação, o que se faz ao invés de cada bico da câmara quente injetar diretamente dentro da cavidade, cada bico injetaria num subcanal frio, e esse subcanal frio distribuiria o material, um subcanal frio relativamente pequeno, realmente pequeno, tá? Só para você poder transmitir o material do bico da câmara quente para uma ou duas, para duas ou quatro cavidades, enfim, de fato que o bico da câmara quente não injete direto dentro da cavidade. E qual que é a vantagem disso? Nesse subcanal frio, você pode construir o que a gente chama de poço frio, que é uma armadilha, entre aspas, para você aprisionar esse pequeno grumo de material que eventualmente tenha se formado aqui no biquinho da câmara quente, e evita que ele vai passar para dentro da sua cavidade, causando problemas posteriores aí de quebra, má aparência superficial, ou enfim, uma série de problemas que advém aí da falta de homogeneidade de material, tá certo? Então, esses são os cuidados com câmaras quentes, que lógico que existe uma série de outros detalhes com relação às câmaras quentes, mas esses são os 5 principais cuidados que você tem que ter com câmaras quentes para garantir a qualidade e a funcionalidade do seu sistema, ok? Então, espero que tenha te ajudado aí, que tenha te trazido alguma ideia, algum insight para resolver algum problema que você tenha hoje com câmaras quentes que você utiliza, que tenha te dado alguma ideia de desenrolar algum projeto e te alertar para corrigir algum detalhe de algum projeto que você esteja trabalhando hoje que envolva o uso de câmaras quentes. Eu fico muito curioso para saber a sua história e como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia.
me manda um e-mail, uma mensagem, deixa um comentário aqui nos meus canais para eu saber como o meu conteúdo te ajuda no seu trabalho. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia, tá certo? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, garante a sua vaga no curso expresso de introdução aos polímeros, lembra que o link está aqui na descrição do vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!